Olá, camaradas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje eu quero iniciar uma conversa com vocês sobre o sionismo evangélico brasileiro, ou especificamente a defesa que os evangélicos brasileiros fazem ao Estado de Israel. Você que tem acompanhado os noticiários, você que anda de ônibus, que pega fila na padaria, que entra no supermercado, que frequenta a igreja, você já deve ter percebido como é muito forte no Brasil a defesa do Estado de Israel. E veja você, curiosamente, essa força ela tem crescido tanto entre o cristianismo, que a gente chamaria de protestante, evangélico, quanto o cristianismo de matriz católica, tá? O cristianismo católico carismático. Você já deve ter entrado, por exemplo, em um culto, em uma celebração, e visto no altar a bandeira do Estado de Israel. Você já deve ter participado de algum show evangélico, de alguma celebração ao ar livre, de alguma passeata evangélica e visto também ali a bandeira do Estado de Israel. Isso tem se acentuado, claro, nos últimos dias, diante daquilo que nós assistimos. Aquela guerra de Israel contra a Palestina, envolvendo ali o grupo Hamas, o apoio dos Estados Unidos, a reclamação da ONU pela forma como Israel tem conduzido o processo. Eu quero, então, iniciar essa conversa com vocês. Isso significa que nós não esgotaremos o tema hoje. Inclusive, vocês podem nos ajudar escrevendo aí nos comentários outras possibilidades da gente ir aprofundando e compreendendo esse tema. Veja, a ideia que se consolidou no Brasil, daquilo que a gente chama de escatologia, que é a doutrina, o estudo acerca dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos, das últimas coisas, ou até de uma forma um tanto vulgar, né, do fim do mundo. Essa perspectiva escatológica que se assentou no Brasil e que criou raízes no Brasil, é uma perspectiva que a gente chama de dispensacionalista. É uma escatologia dispensacionalista. A escatologia das dispensações é uma que divide a história da humanidade em certas etapas, em certas eras, que são, claro, chamadas dispensações. E nestas eras, ou etapas, ou dispensações, o acento recai sempre sobre a última delas, que seria supostamente aquela que nós estamos vivendo, tá? A igreja da última hora, do tempo do fim. Pois bem, essa escatologia dispensacionalista, ela tem um núcleo central, fundamental, que é a compreensão do papel de Israel na história bíblica, na história do mundo, que é uma compreensão de grande destaque. Até o surgimento do movimento dispensacionalista, da teologia dispensacionalista, a interpretação mais tradicional era que a igreja era um novo Israel de Deus, o herdeiro ou a herdeira das promessas de Deus. O que não excluiria, claro, que no fim o próprio Israel viesse se arrepender e etc, etc. Mas o que o dispensacionalismo faz é, tentando harmonizar os textos bíblicos e lê-los da forma mais literal possível, eles fazem recortar em absoluto todos os textos em que aparecem a palavra Israel como se referindo ao Estado político de Israel. Compreende? Então, esta novidade traz este grande elemento distintivo da teologia dispensacionalista. Nós vamos aprofundar isso mais tarde, tá bom? Em outro vídeo. Mas agora, para a gente compreender de como este movimento tem um chavão, um lema, que você também já deve ter escutado, que Israel é o relógio de Deus. Tá? Nós devemos olhar para Israel para saber sobre o fim, onde está o ponteiro do relógio escatológico de Deus. Tá? Foram muito populares no Brasil, no século passado, na segunda metade, livros como este, Apocalipse Já, tá? Do William Gotts, e também este autor aqui,
talvez este autor ainda muito mais conhecido e difundido no Brasil, o Imalgo. Este livro aqui, Nas Sombras da Futura Guerra Mundial. Tá bom? Veja, eu vou dar uma lida só num trechozinho desse livro aqui para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Olha, página 60. Sem dúvida alguma, a peça-chave de tudo isso é a nação de Israel. Tudo isso a que o autor se refere é o cumprimento das profecias acerca do fim. Tá? Segundo ele, a peça-chave de tudo é Israel. Continuando a leitura. O fato de que hoje exista até uma nação de Israel com uma terra própria não é um mero milagre deste século XX. É, isso sim, um importante cumprimento de profecia que abre as portas para toda uma leva de outros cumprimentos. Ó, Apocalipse já. O que é que ele faz aqui? Ele faz uma interpretação teológica da própria história e compreende o Estado de Israel como se fosse, de fato, aquela continuidade de um Israel da Bíblia. Bem, basta a gente dizer que não é a continuidade nem do ponto de vista geográfico e nem político. É algo completamente novo. Por quê? Porque pertence ao movimento sionista, nascido ali no século XVIII. Já havia a teoria ali no finalzinho do XVIII, mas assenta-se no século XIX e, sobretudo, claro, se consolida no século XX com o próprio Estado de Israel. Mas essa é a leitura teológica predominante, tá? Que esse Israel é o cumprimento da profecia e a continuidade daquele Israel da Bíblia. Veja você como essa teologia, essa ideologia é muito forte. Eu trouxe aqui o segundo livro do Imalgo e ele tem um capítulo intitulado Israel, o Grande Enigma. Tá? E neste capítulo ele traz 7 pontos, 7 considerações, 7 aspectos pelos quais Israel de fato merece completo destaque na compreensão dos cristãos evangélicos. Claro, esse movimento ele nasce nos Estados Unidos, tá bom? Nasce assim, tá? Ganha forma. Claro que ele vem da Europa, mas ele ganha muita força nos Estados Unidos e, obviamente, importado para o Brasil. Aí ele vai dar essas 7 razões aqui claras, tá? Porque os cristãos evangélicos são fortemente atraídos para Israel. Primeira razão, segundo ele, a Escritura diz que Israel é a propriedade peculiar de Deus. Segundo, somos fortemente atraídos a Israel, porque este povo é cada vez mais odiado. Terceiro, a terceira resposta é uma realidade conhecida. O salmista profetizou que os gentios, as nações, se antecederão em louvar a Deus por aquilo que ele fez e faz por Israel. O quarto ponto tem 3 aspectos. Primeiramente, somos convidados a abençoar Israel. Segundo, a desejar boa sorte a Israel. Terceiro, somos convidados a nos alegrarmos com Israel. Quinto, pela fé em Jesus Cristo, como pessoas renascidas, recebemos a cidadania de Israel. Sexto, que nosso Senhor, a quem dia após dia esperamos para o arrebatamento, é o mesmo que o Messias de Israel. E o sétimo, Jesus Cristo, como homem, não mudou sua nacionalidade. Então, essas são as razões pelas quais o Imalgo acredita que nós somos atraídos a Israel. Agora, veja você, pouco importa se essa interpretação ela está realmente assentada dentro da Bíblia ou da história da igreja. O que importa é a compreensão que eles têm e que eles fazem dos textos bíblicos. Veja você que não seria difícil nós realizarmos aqui uma crítica e desmontarmos ponto por ponto a partir daquilo que a própria Bíblia diz. Mas isso não é suficiente. Porque o que eles fazem, de fato, é usar uma lente e encontram no texto exatamente aquilo que eles procuram. Porque eles estão buscando aquilo. E forçam, de fato,
em vários momentos esta interpretação. Apesar de ser hoje a escatologia dominante dentro da igreja evangélica brasileira, ela não é a única. E eu diria que talvez não seja nem a principal se nós jogarmos aí todas as denominações, mas é certamente a mais forte, tanto é que acaba penetrando igrejas de confissão luterana, de confissão calvinista, de confissão armínio-wesleyana, tamanha a força que a ideologia e que a propaganda dispensacionalista tem. Então, quero reforçar isso. Pouco importa o que efetivamente o texto bíblico diga. O que importa é a formação ideológica e a interpretação que eles fazem acerca do texto da Bíblia, a fim de dar um destaque ao Estado de Israel, tá bom? Mas guarde isso. Uma coisa é o Israel bíblico, outra coisa completamente diferente é o Estado de Israel. Mas eles unem essas duas coisas, tá bom? Este é o primeiro vídeo, eu vou trazer outros aspectos relacionados a esse tema aqui para a gente conversar juntos. Muitíssimo obrigado por sua presença, sua participação. Não se esqueça de curtir, comentar este vídeo e compartilhá-lo também, se for do seu interesse. Assim, faça parte do nosso clube de membros. Muito obrigado.